O elevador está parado. As portas abertas. Uma jovem entra e pressiona vários botões, como se tentasse escapar de algo. Ela olha para os lados, sai do elevador e volta rapidamente. Seus gestos são frenéticos, quase como se estivesse conversando com alguém invisível. Esse vídeo de poucos minutos, gravado pelas câmeras de segurança do Cecil Hotel, tomou o mundo de assalto. Era o último registro de Elisa Lam, antes de seu misterioso desaparecimento. Em 2013, o caso de uma jovem canadense que viajava sozinha para Los Angeles se tornou um dos mistérios mais comentados da era digital. As imagens do elevador viralizaram e com elas, surgiram dúvidas, teorias e um interesse inexplicável no Cecil Hotel, um lugar com uma história tão sombria quanto a própria tragédia de Elisa. O que aconteceu naquela noite? Hoje, nós mergulhamos fundo no caso que continua a assombrar o mundo. Elisa Lam era uma jovem canadense de 21 anos, filha de imigrantes chineses que administravam um restaurante em Vancouver. Estudante universitária, Elisa era apaixonada por literatura, escrita e viagens. Sua personalidade transparecia em seu Tumblr, onde compartilhava reflexões profundas, trechos de livros e pequenos vislumbres de sua vida. Era fácil ver que Elisa era introspectiva, criativa e buscava entender o mundo à sua volta. Mas havia outro lado. Elisa enfrentava uma batalha diária contra o transtorno bipolar e a depressão. Embora ela falasse abertamente sobre sua saúde mental em postagens, essas lutas eram um fardo invisível que poucos percebiam plenamente. Em janeiro de 2013, Elisa decidiu fazer uma viagem para a Califórnia como forma de se redescobrir. Ela partiu sozinha, mas manteve contato constante com seus pais, ligando todos os dias. Até que, em 31 de janeiro, as ligações cessaram, e o mistério começou. Localizado no coração de Los Angeles, o Cecil Hotel abriu suas portas em 1927, com a promessa de ser um símbolo de luxo e sofisticação. Porém, sua localização, próxima à decadente área de Skid Row, selou seu destino. Com o tempo, o glamour deu lugar ao abandono, e o hotel tornou-se um refúgio para pessoas à margem da sociedade, sem teto, usuários de drogas e até criminosos. Sua reputação ficou ainda mais macabra devido a uma série de eventos trágicos. Nos anos 1930, o hotel ganhou notoriedade por ser palco de vários suicídios. Décadas depois, foi revelado que serial killers como Richard Ramirez, o infame Night Stalker, e Jack Unterweger se hospedaram lá. O Cecil parecia atrair tragédias e escuridão, alimentando histórias de que algo sobrenatural rondava seus corredores. Foi nesse cenário que Elisa Lam decidiu se hospedar, atraída pelo preço acessível e pela localização. O hotel, que na época dividia seus andares entre turistas e moradores de longa duração, já era conhecido por relatos de violência e situações estranhas. O ambiente carregado e as histórias do passado transformaram o desaparecimento de Elisa em mais um capítulo de sua lenda sinistra. No dia 26 de janeiro de 2013, Elisa Lam fez o check-in no Cecil Hotel. Durante os primeiros dias, ela explorou Los Angeles e manteve contato regular com seus pais no Canadá. Tudo parecia normal. Até que, no dia 31 de janeiro, Elisa não fez sua chamada diária. Preocupados, seus pais acionaram a polícia, que começou a investigar seu desaparecimento. As buscas pelo hotel não trouxeram respostas imediatas, mas, dias depois, a polícia divulgou uma peça-chave: as imagens de uma câmera de segurança do elevador. O vídeo, gravado no dia 1º de fevereiro, mostrou Elisa agindo de maneira desconcertante. Nas imagens, ela entra no elevador, pressiona vários botões e aguarda. As portas não se fecham. Ela se esconde no canto, olha para fora repetidamente, como se estivesse fugindo de algo ou alguém. Seus movimentos se tornam mais frenéticos. Elisa gesticula para o vazio, como se conversasse com uma presença invisível. Então, sai do elevador e desaparece do quadro. O vídeo viralizou instantaneamente, e o público ficou obcecado. Teorias surgiram. Estaria Elisa fugindo de alguém, ou algo? A estranheza do vídeo, somada à fama sombria do Cecil Hotel, transformou o caso em um fenômeno global.
Enquanto o vídeo ganhava milhões de visualizações, as buscas por Elisa continuavam. Porém, a pergunta permanecia: o que aconteceu depois que Elisa saiu do elevador? Enquanto o vídeo do elevador se espalhava pela internet, as buscas por Elisa Lam no Cecil Hotel continuavam. Policiais vasculharam os corredores, quartos e áreas comuns, mas nada foi encontrado. Foi apenas no dia 19 de fevereiro, quase 3 semanas após seu desaparecimento, que o mistério tomou um rumo macabro. Hóspedes do hotel começaram a relatar problemas com a água. A pressão estava fraca, o líquido tinha uma coloração escura e um gosto estranho. Intrigados com as queixas, funcionários subiram ao telhado para inspecionar os tanques de água. Lá, dentro de um dos reservatórios, encontraram o corpo de Elisa Lam, boiando. A descoberta chocou tanto os investigadores quanto o público. O tanque tinha acesso restrito e exigia subir uma escada para alcançá-lo. A tampa do reservatório, embora descrita como pesada, estava aberta. Como Elisa chegou ali? Teria sido por conta própria ou havia mais alguém envolvido? O estado do corpo também levantou dúvidas. Não havia sinais aparentes de violência. O cenário, porém, era perturbador. O fato de Elisa ter sido encontrada em um tanque que abastecia a água do hotel, consumida pelos hóspedes, apenas aumentou o horror e a repercussão internacional do caso. Com o corpo encontrado, o mistério parecia se aproximar de um desfecho. Mas as perguntas estavam longe de serem respondidas. O caso passou a ser analisado sob várias perspectivas, e as teorias sobre o que realmente aconteceu começaram a se multiplicar. Algumas eram mais plausíveis, outras beiravam o sobrenatural. Uma das hipóteses mais discutidas gira em torno do transtorno bipolar de Elisa, diagnosticado publicamente antes de sua viagem. Algumas pessoas acreditam que o comportamento estranho dela no elevador foi resultado de um surto psicótico. O comportamento errático, os gestos involuntários e o olhar perdido podem ser interpretados como sintomas de um episódio de delírio. Se ela estivesse em crise e em um estado mental alterado, poderia ter se perdido, subido ao telhado e caído no tanque de água sem realmente perceber o que estava fazendo. O Cecil Hotel, com sua história de tragédias, suicídios e conexão com serial killers, tem sido associado a fenômenos paranormais. Muitos acreditam que o comportamento de Elisa no elevador tenha sido causado por forças sobrenaturais. Alguns sugerem que Elisa tenha interagido com espíritos ou algo invisível, explicando sua reação estranha e sua sensação de ser observada ou perseguida. O hotel, com seu histórico sombrio, se torna um personagem por si só, gerando especulações sobre uma possível ligação entre o ambiente e o destino trágico de Elisa. Outra teoria muito debatida é a possibilidade de um assassinato. Embora o laudo da polícia tenha descartado sinais de violência, a maneira como Elisa se deslocou até o telhado e a falta de explicações claras sobre sua chegada ao tanque levantaram questões. Alguns acreditam que alguém poderia ter manipulado a cena, fazendo com que ela parecesse um acidente, enquanto outros suspeitam da participação de funcionários do hotel. Curiosamente, o nome Lam Elisa também coincide com uma sigla para uma doença bacteriana, a tuberculose, que havia recentemente sido notícia. Embora nada aponte para essa ligação diretamente, algumas pessoas se apegaram a essa coincidência, teorizando que sua morte poderia ter sido resultado de algo não relacionado ao transtorno bipolar ou ao ambiente. O laudo oficial da autópsia foi um ponto crucial na investigação do caso Elisa Lam. Quando foi divulgado, em 2013, ele trouxe respostas importantes, mas também deixou muitas lacunas. O relatório confirmou que a causa da morte foi afogamento acidental, com uma possibilidade adicional de transtornos mentais. Não havia sinais de trauma físico no corpo de Elisa, o que descartava a hipótese de assassinato imediato. No entanto, o fato de ela ter sido encontrada em um tanque de água elevado, de difícil acesso, ainda gerava questionamentos. Como ela chegou lá? A conclusão do laudo foi um tanto vaga, deixando mais perguntas do que respostas.
A ausência de qualquer sinal de violência ou substâncias tóxicas no corpo levou as autoridades a acreditar que Elisa poderia ter subido ao telhado por conta própria, talvez em um momento de desorientação. No entanto, a falta de explicação clara sobre como ela teria aberto o tanque e se afogado sem ajuda também foi um fator que alimentou a especulação pública. Além disso, a investigação revelou que as câmeras de segurança no hotel não captaram imagens de Elisa após ela deixar o elevador. A última imagem dela foi, portanto, o famoso vídeo do elevador, o que aumentou ainda mais o mistério. Com a falta de respostas definitivas e uma investigação que parecia deixar muitas pontas soltas, o caso de Elisa Lam se tornou um enigma que ainda perdura. E você? O que acha que aconteceu com Elisa Lam?